Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui estamos mais uma vez para dar mais uma estudadinha aí no nosso tema de História da Igreja. Estamos desembarcando no final do século XIX, os últimos anos do pontificado do grande Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, que deixou marcas na Igreja por causa da Rerum Novarum, com a qual ele abre os horizontes para uma nova política, sobretudo para uma doutrina, a doutrina social da Igreja. Portanto, nós temos aqui, com o Papa Leão XIII, orientações novas. Ele inaugurou um novo estilo nas relações com os governos. Ele quer métodos diplomáticos para resolver todos os problemas pendentes. E ele conseguiu resultados animadores, com um diplomata firme nos países. Lá está o núncio apostólico. Ele está lá como diplomata, com formação diplomática, com uma carreira diplomática. E assim também os países têm embaixadores junto à Santa Sé. Então, realmente é um diálogo de par e par, por caminhos diplomáticos. Deu início o diálogo com a sociedade moderna. Não era um adepto assim da modernidade, não podemos dizer isso, mas reconhecia que a Igreja deveria estar presente no mundo moderno, se quisesse convertê-lo. Se a Igreja quer converter o mundo, ela tem que estar presente no mundo. Não pode condenar tudo em bloco. Ele reconhece os valores positivos e quer apenas condenar os erros. Portanto, é um firme na doutrina. Ele condena os erros, mas não condena a sociedade como um todo. Ele quer a Igreja presente, ponderando aquilo que é certo e condenando aquilo que está errado. Enfrentou de frente a questão operária. O Papa tinha grande desejo e esperança de conseguir das massas populares o apoio para superar a política anticlerical praticada pelos líderes burgueses das cidades emergentes. Como já dizia na última vez, o proletariado estava forte, as novas indústrias, as metalurgias, a mineração, fazia com que surgisse uma nova burguesia, que era anticlerical, contra a Igreja, porque a Igreja vinha com uma doutrina social nova. Ela queria que toda essa gente tivesse leis com os seus direitos, que preservasse os seus direitos. Então, o Papa procura estar agora ao lado das massas populares para conseguir do povo aquilo que ele não estava conseguindo das lideranças, que eram, em grande parte, anticlerical. Ele chamou o laicato católico. Queria recristianizar os governos partindo de baixo e obter o apoio de todas as pessoas para depois, quando eles subissem e se tornassem patrões, tivessem uma nova mentalidade. Já a partir de 1887, ele apoiou sistematicamente a tentativa de organização das forças católicas. Era, naquele tempo, chamada a obra dos congressos, Opera dei Congressi, com a direção de militantes. É claro que ainda não se falava em autonomia do laicato,
mesmo em matéria profana, nos pontificados de Leão XIII e nem mesmo depois com Pio X. Esforçou-se pela reunificação das igrejas cristãs. Ele tentou gestos de reaproximação, seja com os anglicanos, seja com os protestantes, estabeleceu algumas relações, conseguiu superar o Kulturkampf da Alemanha, da Suíça, realmente conseguiu fazer as pazes com estes países, conseguiu que eles, inclusive, sendo protestantes, deixassem em muitos lugares as escolas católicas funcionando como uma alternativa à escola pública. Poderia haver as duas subsistindo na mesma cidade. Isto o Papa conseguiu. E as principais encíclicas que ele escreve, são as cartas que o Papa escreve para a igreja do mundo inteiro, são estas. Aeterni Patris, onde ele defende a filosofia de Santo Tomás de Aquino, especialmente nos seminários e nas universidades católicas, que ali se estudasse a filosofia de Santo Tomás. Depois ele escreve, evidentemente, a Rerum Novarum, que trata das condições das classes trabalhadoras. Ela é chamada a Carta Magna da doutrina social da Igreja. Nesta carta, ele reafirma o direito de propriedade, afirma o valor humano do trabalho, condena a luta de classes, reconhece o direito dos operários de reunir-se em associações exclusivas de operários. Não chega propriamente ainda a falar em sindicatos, mas sim em associações de trabalhadores, de operários, exclusivos, onde só os operários se reuniam para estudar as suas estratégias para conseguir sempre mais liberdade e direito a uma digna remuneração dentro da empresa. Colocou o princípio de liberdade de consciência religiosa como garantia dos direitos da pessoa. Portanto, a pessoa tem o direito de ter uma liberdade religiosa para poder seguir aquilo que a consciência lhe aconselha e lhe orienta. Assume o princípio do bem comum como norma de fidelidade ao Estado. Portanto, o bem comum deve ser buscado de todas as formas pelo Estado. Seja Estado que for, seja governo que for, ele precisa trabalhar pelo bem comum. Este vai ser sempre o grande argumento que o Papa apresenta quando ele reclama algo errado do Estado e quando ele quer colocar que o Estado busque aquilo que deve ser feito, aquilo que vem em benefício do bem comum. O fim do pontificado, bom, pode-se dizer, claro, ele ficou também muito idoso. Ele faleceu, parece que com 97 anos de idade. Os últimos 10 anos realmente foram difíceis. Foram de endurecimento, muitas condenações e novidades. Sabe como é? Já não era o Papa que decidia, era muita assessoria de todos os lados, e eles então colocavam a lei e o Papa, no fim, assinava. Então, muita gente, na Itália mesmo, estava esperando um sucessor. Dizem que na época rezavam assim: ó meu Deus, nós pedimos um santo padre, mas não um padre eterno que dure sempre, que nós também pudéssemos ter de novo um novo Papa. Mas, evidentemente, naquele tempo não se falava em renúncia. Era preciso esperar que lentamente esse homem já idoso, cansado, sempre foi magríssimo, aos poucos fosse se apagando, coisa que veio a acontecer apenas em 1903, a 20 de julho de 1903, quando
o Papa Leão XIII veio a falecer. E veio a falecer justamente nesse contexto em que ele estava vivendo dentro do Vaticano como preso dentro da Itália, como quase que um presídio na Itália. E ele faleceu, mas a Itália convocou o luto oficial de uma semana pelo grande Papa que tinha perdido. A Itália fez luto. A Europa toda se mexeu. Os funerais do Papa Leão XIII o colocaram acima de qualquer suspeita. Jamais tinham visto um funeral que mexesse com tantas coisas do que o funeral do Papa Leão XIII. Veio depois, então, o conclave para a eleição de novo Papa. E neste conclave para a eleição de novo Papa, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Porque, na época, os reis, os imperadores católicos, eles tinham direito de vetar, eventualmente, um candidato. E então, justamente aquele que era o candidato, parecia que deveria ser o cardeal Rampolla, o secretário de Estado do Papa Leão XIII, o secretário de Estado daquele que tinha falecido, parecia ser o sucessor natural, pois o rei da Áustria vetou este cardeal, mandou o veto. E uma vez que veio este veto do rei da Áustria, o rei católico, então ele não podia ser eleito papa. Então tiveram que escolher um outro. E aí o conclave foi para uma direção que ninguém esperava. Foi então nesta ocasião que foi eleito o patriarca de Veneza, José Sarto, que vai assumir o nome de Pio X. Um homem que não tinha pensado em ser papa. Ele até tinha passagem de ida e volta de trem de Veneza a Roma, estava com tudo pronto para voltar para Veneza, eleito Papa Pio X. Sobre ele falaremos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Aliás, um grande Papa. Recebam todos, pela intercessão de São Pio X, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.